já são, simbora, né? Já são 12 minutos passados. Então, a gente vai, deixa eu ver aqui em documentos, cálculo de várias variáveis, aula 3. Aula de hoje, nós temos 3, 6, 7 páginas hoje para poder ver. Então, vamos deixar aqui um pouquinho maior. Então, eu comentei para vocês, hoje vai começar o capítulo 2. Esse capítulo 2 aqui a gente fala a respeito de série de potência. Isso aqui vocês vão encontrar lá na seção 11.8, deixar aqui em vermelho, 11.8 do livro do Stuart, então, ok? Vocês vão encontrar isso aqui na seção 11.8. Aqui, por mais que tá o título do capítulo como fórmula de Taylor, porque, na verdade, na ementa de vocês, vai aparecer fórmula de Taylor. Então, na verdade, aqui o objetivo dessa sessão é a gente pegar uma função, f de x, e representar ela como sendo uma série de potência centrada, por exemplo, num determinado A. Então, a gente vai ver isso a partir de agora, mas antes, para quem não leu ainda, eu mandei os PDFs, alguém pediu que eu disponibilizasse os PDF das videoaulas relacionada aos PDFs relacionados às videoaulas, eu mandei o PDF, né? Por que uma série de potência a gente vai utilizar? Primeiro, o que significa uma série, né? Logicamente, lá na seção 11.2, como é que é? Esse A, N, isso, esses aqui são os coeficientes, né? Esses aqui são os coeficientes da série, a N. Aqui eu usei a letra CN, né? Na verdade, pode usar a letra aqui, não vem o caso, né? A N, CN. Esses AN, CN aqui são exatamente quando a sua série era somente dessa maneira, né? E lá geralmente começava do 1, que era o A1 mais o A2 mais o AN. Então, isso aqui é uma série numérica. Por que uma série numérica? Exatamente. Exatamente. Numérica. Exatamente. Todos aqueles vídeos extras que eu passei para vocês são aula que vão da 11.2 até a 11.7. Por isso que antes da aula começar, não estava todo mundo ainda, eu estava fazendo a introdução aqui, eu falei para os que estavam presentes, exatamente, é muita coisa. Eu até reconheci aqui a questão da lacuna que tem, né? Mas aí o que acontece? Se vocês não deram tempo de ver essa semana, não se preocupe, beleza? Porque a gente vai recapitulando alguma coisa e vocês vão assistindo para poder tá preenchendo essas lacunas. Porque depois que vai para a série, o Lucas chegando aqui, depois que vai para a série de potência é quando a gente já está fazendo o quê? A gente está colocando uma variável x aqui, ó, tá vendo? Porque uma série numérica é uma soma de números, tá vendo? É uma expressão que tem essa cara aqui, ou seja, está somando números. E que números são esses? São exatamente as imagens da função sequência. Vocês lembram que a função sequência era uma função cujo domínio eram os naturais e o contradomínio eram os reais. Então, os AN, eles caem aqui no contradomínio. E aí, eu estava na parte de série, a gente está interessado em saber que quando a gente soma isso aqui tudo, será que o valor dessa soma converge ou diverge? Essa soma infinita, né? Assim, não para no AN. Beleza? Então, vai depender para cada série, né? Vai depender da lei de associação dessa sequência aqui, né? Então, vai ter casos que vai para mais infinitos, vai ter casos que vai para finito, né? Ou seja, você pode somar valores infinitos, valores, e mesmo assim o valor dá um valor finito. Então, pode parecer, né? Estava vendo que às vezes pode... Então, a gente vai ver essas possibilidades aqui, Rafael. Quando que... Agora a gente vai colocar um X na história, né? Ou seja, quando eu tenho uma série numérica, o resultado dessa série aqui, ela pode convergir, o valor dessa soma infinita, ela pode convergir ou divergir. Agora, quando você coloca uma expressão desse jeito ou desse jeito aqui, que é uma série de potência, aí a pergunta é, quais são os valores de x que eu posso substituir aqui
de forma que essa soma, quando você coloca um valor numérico no lugar desse x aqui, ó, aqui eu estou pegando o caso quando a é zero, ou seja, ficaria x menos 0 elevado a n, que é a mesma coisa de x elevado a n, tá vendo? Quando eu coloco o valor de x aqui, ou seja, esses Cn já são números reais, então, quando você substitui esse x aqui por número, então você vai ter uma série numérica. E a pergunta é, o x é a variável, tá vendo? Então, para quais valores de x, eu vou ter que essa soma infinita, né, em x, ela converge ou diverge. Então, a série de potência é o quê? Uma expressão que tem essa carinha. Esses Cn são o que a gente chama de constantes, beleza? São os coeficientes. Então, se você fixa um x, você vai ter uma série numérica, que são as séries estudadas de 11.2 a 11.7. Essa aqui, na verdade, é a seção 11.8 do livro do Stuart. Então, há esse salto aqui, ó, que eu mandei para vocês as aulas extras. Então, para cada valor de x que você pega, você vai ter uma série numérica. E aí você pode testar o quê? Você pode testar a convergência ou a divergência dessa série, ou seja, para quais valores de x a sua série vai convergir ou divergir. Então, se eu coloquei um x na história, eu estou interessado em definir uma função que tenha exatamente essa lei de associação. Aí você pergunta, isso seria um polinômio? E esses camaradas aqui seriam os monômios do polinômio? A única diferença disso aqui para um polinômio, que para o polinômio eu tenho o quê? Eu tenho um grau fixado, né? Ou seja, eu tenho um polinômio, por exemplo, um polinômio de grau 2. A0 mais A1x mais A2x quadrado, que é a parábola nossa, né? Você pode chamar isso aqui de um f de x, isso aqui é uma parábola. Tá vendo? O fato aqui da minha série de potência é que esse camarada aqui, ele não é finito. Ou seja, o n ele vai para mais infinito, tá vendo? Então, isso aqui é uma série de potência, é como se fosse um polinômio, mas só que de grau infinito, ok? Para vocês terem uma comparação. Então, agora, se eu tenho uma função definida dessa maneira, vocês lembram que para ter função eu preciso o quê? Eu preciso de um domínio e preciso de um contradomínio, né? Chamar de CD, um contradomínio. Para existir função, eu tenho que pegar um elemento do domínio e fixar uma imagem pertencente ao contradomínio. Essa imagem aqui tem que ser um número real. Então, se tem que ser um número real, então isso aqui tem que ser finito. Concorda? Tem que ser um número real finito. Então, quais são os valores de x que vai estar no domínio? Os valores de x que vai estar no domínio são os valores para qual essa série de potência seja convergente, concorda? Ou seja, quando você pega, vamos calcular, por exemplo, o f de 3, você vai pegar o 3 e vai colocar no lugar do x. O que é o f de 3? Vai ser C0 mais C1 que multiplica 3 menos A, esse A que é um valor dado, né? Ele pode ser 1, 2, 3, qualquer valor, né? É o centro da série. 3 menos A mais C2, 3 menos A ao quadrado, e assim vai. Para esse camarada aqui ser um número real, ele tem que ser finito, essa soma aqui tem que ser finita, não tem? Ou seja, tem que ser um número real, a imagem. Então, por isso que a gente fala que... Isso. O que significa ser uma série divergente? Para mim quando eu pegar um valor de x, suponha que seja o próprio 3, e quando eu calcular o f de 3 e esse valor aqui tender a mais infinito, então não faz sentido eu colocar o 3 no domínio da função. Pois faz sentido? Porque a imagem dele está dando mais infinito, ou seja, a série está divergindo. Então, o 3 ele não faz parte do domínio da função. Porque o meu objetivo aqui é o quê? Ter uma função de forma que eu possa calcular o domínio dessa função. Não sei se é bem quebrando a sequência, no sentido de que se você colocou 3 e deu para mais infinito, significa que essa sequência aqui, ó, numérica, C0 mais C1, 3 menos A, mais C2, C menos A, 3 menos A ao quadrado, e assim sucessivamente, esse valor aqui está indo para mais infinito. Ou seja,
Cada um desses camaradas aqui são termos da sequência. E quando você soma todos eles, o resultado está dando mais infinito. Então, por isso que eu falo que a minha série numérica ela diverge, porque a soma está indo para mais infinito. Então, esse é o sentido da expressão, beleza, Vinícius? Então, aqui tem algumas notações que é importante a gente ver, né? Que é a questão de quando que você fala que está centrada. Então, essa série de potência aqui, por exemplo, ela está centrada no A, mas na frente, quando a gente estiver falando de intervalo de convergência e raio de convergência, vai ficar mais claro o que significa esse A aqui, ó. Então, essa aqui é uma série de potência centrada em A, ou sobre A, né? Outra notação que a gente pode falar. Observe que, ao escrevermos o termo correspondente a n igual a zero, ó, pra você ver, se eu pegar o n igual a zero, vocês concordam que vai ficar só esse? Se o n for zero, vai ficar C0, x menos a elevado a zero, não é? Só que x menos a elevado a zero, a gente está considerando que todo número elevado a zero vale 1. Mesmo quando é o próprio zero. Porque a gente sabe que zero elevado a zero é indeterminação, não é isso? Indeterminar, palavrão, né? Não é palavrão no sentido pejorativo, mas a palavra é grande. É indeterminação, zero elevado a zero. Se é uma indeterminação, então isso aqui pode ser qualquer número, não pode? Se pode ser qualquer número, a gente vai pegar o caso também, que isso aqui vai valer 1. Logicamente, isso aqui poderia valer 2, 100, 1000, 1 milhão, poderia ser qualquer coisa. Mas poderia também ser 1. Então, quando a gente escreve o n igual a zero, observe que essa série de potência ela só vai ter o primeiro termo, concorda? Porque o próximo termo aqui, vocês concordam que zera todo mundo? Concorda que zera todo mundo? Quando você pega, por exemplo, x igual a A. Quando você pega x igual a A, vai ficar A menos A, não vai? Ó. Ao escrever no termo correspondente a n igual a zero, nas duas séries acima, nós vamos adotar essa convenção. E o que vai sobrar? Olha aqui na próxima página. A gente vai adotar que isso aí vai valer 1, né? Ou seja, as duas séries eram assim, cnx elevado a n, e a outra era centrada no a, cnx menos a elevado a n. Aqui nesse caso aqui o a vale zero, né? Nesse caso aqui o a vale zero, por isso que não aparece nada, né? Então, quando o x é igual a zero, aqui vai ficar zero elevado a zero, não vai? O primeiro termo dessa série aqui vai ficar C0, 0 elevado a zero. E o próximo, C1, ó, se o x elevado a zero, então vai ficar 0 elevado a 1, próximo termo. O próximo vai ser C2, 0 ao quadrado, e assim sucessivamente. Todos esses termos aqui a gente sabe que vale zero. Esse camarada aqui, ó, a gente está tomando por convenção como sendo 1. Todo número elevado a zero vale 1, mesmo quando esse número é o próprio zero, que a gente sabe ser uma indeterminação. Nesse caso aqui, quem são os elementos dessa série? C0, x menos a elevado a zero, mais C1, x menos a elevado a 1, mais C2, x menos a ao quadrado, e assim vai. Quando você pegar o x igual a A, o que vai acontecer? Vocês concordam que aqui vai ficar A menos A elevado a 1? Ou seja, 0 elevado a 1, 0 ao quadrado, ou seja, todo mundo aqui zera, mas esse termo aqui ele não vai zerar. Por que ele não vai zerar? Porque ele vai ficar C0, 0 elevado a 0, né? Porque o x vale A, então A menos A elevado a 0, e aqui está pegando por convenção que vale 1. Então, uma informação importante aqui. A gente sabe que pelo menos um elemento para estar no domínio da função a gente vai ter. O centro da série, tá vendo? Se eu pego o x igual a 0, se eu defino uma f de x como sendo isso aqui, ó, ou isso aqui, pelo menos um elemento eu tenho para a imagem, não tem? Por exemplo, quem que é o f de 0 aqui? O f de 0 aqui vai ser o C0. E quem que é o f de 0 na outra? Também vai ser o C0. Então, pelo menos um elemento, o domínio dessa função vai ter. Ficou claro até agora? Beleza.
Então, vamos lá. Vamos definir esse teorema aqui. Esse teorema ele vai nos estabelecer 3 possibilidades para a gente falar qual que é o domínio de uma função definida por série de potência. Então, primeiro eu vou pegar uma série de potência dada por essa expressão aí. Ou seja, Cn x menos a elevado a n, que é essa expressão aqui. Existem apenas 3 possibilidades para a gente calcular a convergência dessa série. Essa série ela pode ser convergente apenas no x igual a A, porque o x igual a A é certeza que vai dar C0. Concorda? Se eu pegar o x igual a A, então essa série vai ficar só assim, ó, Cn 0 elevado a n. Aqui, o n variando de 0 até mais infinito. Então, quem são os termos dessa série? C0 mais o restante vai zerar todo mundo. Porque esse aqui vai ser 0 elevado a 0, o próximo vai ser C1, que multiplica 0 elevado a 1, o próximo vai ser C2, 0 ao quadrado, e assim vai. Como esse pessoal aqui, todo mundo zero, então sobrou só esse. Então, com certeza, ela vai convergir para x igual a A. Outra possibilidade é ela convergir para qualquer x real. Ou seja, qualquer valor de x que você colocar aqui, o valor da série ela vai ser convergente. E a terceira possibilidade é que, imagine que o A seja esse número aqui, e aí você tem um número R, que é chamado raio de convergência, aqui vai ser A menos R, aqui vai ser A mais R, ou seja, esse tamanho aqui é o R, é o raio, de forma que os x que estão aqui dentro desse intervalo, tá vendo? Menor do que R, vai convergir, e o pessoal que está aqui fora desse intervalo, vou colocar aqui em azul, e esse pessoal aqui que está fora do intervalo vai divergir. Agora, uma coisa interessante que a gente pode analisar é quando o x valer exatamente os extremos do intervalo, esse e esse, aí a coisa complica um pouquinho. Por quê? Quando o x valer exatamente A mais R ou A menos R, que são os extremos do intervalo, esses valores aqui eu não consigo falar para vocês se vai convergir nele ou não. A gente vai ter que testar eles separadamente. Então, o que acontece? Quando a gente testa esses valores de x, a série numérica, a série de potência, ela vai se transformar numa série numérica. Daí, novamente, a necessidade de se estudar de 11.2 a 11.7. Por quê? Aqui, dependendo do formato da série numérica, dependendo do formato, ou seja, dependendo da lei de associação aqui, ó, da série numérica, não é eu não sei, vai depender se essa lei de associação da sequência ela é crescente, decrescente, vai tudo depender da lei de associação desse AN aqui, ó. Eu não posso te afirmar se ele vai ser o menor de todos ou é porque Alberto chegando, porque dependendo da lei de associação, esses valores reais, eles podem aumentar, depois decrescer, depois aumentar. Por exemplo, ele pode não ser monótono, né? Crescer sempre ou decrescer sempre. Então, eu não sei se... Então, isso que eu estou falando. Não sei se esse A menos R vai ser a menor imagem ou se é a maior imagem, entendeu? Vai depender tudo da lei de associação desse AN aqui, ó. Então, por isso que lá na seção 11.2, vocês vão estudar a introdução de série numérica. Na 11.3, vocês vão ver um teste chamado teste da integral. Na 11.4, vocês vão ver um critério chamado de comparação. Na 11.5, vocês vão ver um negócio chamado séries alternadas. Na 11.6, vocês vão ver convergência absoluta, que é a convergência em módulo, e condicional. E na 11.7, vocês vão ver um resumo de tudo isso aqui.
Então, como eu comentei para vocês no início da aula, realmente tem bastante material da parte de série numérica que a gente utiliza aqui para, por exemplo, falar a respeito desse raio de convergência. O que é esse raio de convergência que aparece aqui, ó? Esse raio de convergência, esse R, que aparece aqui, que é do item C, a gente dá o nome dele de raio de convergência, por quê? Porque ele é, tá vendo, do A para frente e do A para trás, tá vendo? Então, nesse raio aqui, ou seja, os valores de x que estão nesse intervalo, eu tenho convergência. Os valores de x que estão fora, ou seja, do lado de fora desse intervalo, que é a parte em azul aqui do desenho, não temos convergência. Isso para a letra C. Aqui na letra B, como todo mundo está convergindo, então a gente fala que esse raio é mais infinito, né? E aqui na letra A, como somente o ponto A tem convergência, todos os demais divergem, para qualquer outro valor de x aqui, ó, vai divergir, então aqui o raio é como se fosse o zero. Porque só tem um ponto que a função converge, que a série de potência converge. Então, isso aqui é o que a gente tem de teoria. Agora, com esse raio de convergência, a gente cria aqui na letra C o que a gente chama de intervalo de convergência. O que é o intervalo de convergência? Nada mais é, o intervalo de convergência nada mais é do que essas possibilidades aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei 4 para vocês? Por que eu coloquei 4? Lembra que eu falei para vocês que poderia ser aberto, fechado, poderia ser convergente o extremo ou não? Então, poderia ser aberto, fechado, aberto. Opa, aqui tá errado aqui, né? Aqui é aberto, não, aqui é aberto, aberto. Eu tô vendo uma coisa e tô fazendo outra. Então, aqui, ó, aberto, 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 fechado, fechado, aberto e, por último, fechado, fechado. Por quê? Porque os extremos eles devem ser testados separadamente. E para isso a gente utiliza um teste chamado teste da razão. Esse teste da razão vocês vão ter contato com ele na seção 11.6 do livro. Ele não é um teste difícil de ser entendido, tanto é que eu reproduzo ele aqui na sequência desse material. Ele é simplesmente uma maneira de você comparar os elementos pegando o termo da frente e dividindo pelo termo de trás e calcular o limite disso. Quando você calcula o limite disso, aqui em módulo, encontra um valor L, aí tem as possibilidades. Se esse L for menor do que 1, vai convergir. Se esse L for maior do que 1 ou infinito, vai divergir, né? Ou mais infinito, diverge. E o ruim da história, se esse L for 1, aí pode acontecer qualquer coisa. A gente chama de inconclusivo. Inconclusivo. Aí, quando é inconclusivo, o que a gente faz? Geralmente utiliza a comparação, que é o que a gente aprende aqui na seção 11.4. Ok? O pessoal que está assistindo a aula, deu tempo de vocês verem alguma coisa a respeito do que eu estou falando aqui? Das sessões anteriores? Alguém chegou a ver? Vinícius falou que não. Rafael falou que viu um pouco. André falou não. O que acontece? Rian também falou não. Então, a comparação é um outro tipo de teste, exatamente. Mas só que acontece, não é bem para as extremidades. Quando você pega, ó, você tem uma série de potência assim, ó, Cn x menos a elevado a n. O raio de convergência dessa série é exatamente R. O raio de convergência é R. Então, se você pegar a série numérica Cn, no lugar desse x aqui, você coloca A menos R, que é um extremo, tá vendo esse daqui de trás? Menos A elevado a N, ó, esse A corta com esse, e o que sobra? Cn menos R elevado a N, não é isso que sobra? Então, isso aqui é uma série numérica.
Não tem mais x. Por que não tem mais x? Porque você substituiu o valor de x aqui por um número. Beleza? Você substituiu por um número. Então, o que você vai ter agora vai ser uma série numérica. Essa série numérica aqui, o que acontece? Não adianta você fazer o limite, esse limite aqui, ó. Porque em todos os casos que você fazer isso com os extremos, você vai encontrar o valor do limite como sendo exatamente 1. Em todos os casos. Então, por isso que a gente fala que a gente utiliza comparação, ou, dependendo, nesse caso aqui, como tem um menos 1 elevado a n, tá vendo? Você pode escrever assim, ó, menos 1 elevado a n vezes r elevado a n. Isso aqui é uma série alternada, tá vendo? É uma série alternada lá da 11.5. Ok? Então, vai ter que fazer alguns exercícios, não tem jeito aqui, para você estar fixando essa parte. Porque realmente, vocês viram lá o conteúdo, infelizmente, eu não consigo passar para vocês 8 horas aulas em poucos minutos, entendeu? Porque se eu tentar fazer isso aqui, vai ficar exatamente bastante. Se eu tentar fazer isso aqui, eu vou correr o risco de estar negligenciando para vocês esse conhecimento, entendeu? Vai ficar uma coisa muito superficial e realmente isso não ajuda ninguém, entendeu? E não vai ficar uma coisa boa, não. Talvez vai gerar mais dúvida na cabeça de vocês. Então, por isso que eu recomendo que vocês vejam os outros vídeos, porque lá tá passo a passo, tá devagar, de acordo com como deve ser, né, a aula. Aqui tem um resumo que eu tinha desenhado lá para vocês, tá vendo? A questão do raio de convergência. Então, quando o raio aqui, eu estou pegando o R, tá vendo que é daqui até aqui. O pessoal que está aqui, os valores de x que estão aqui, converge. O que significa essa notação de módulo? Significa que o x está entre A mais R e A menos R. E o pessoal que está aqui para frente, aqui para frente e aqui para trás, seria divergência, ou seja, módulo de x, a distância de x até A, tá vendo? Você pega um x aqui. A distância dele até o ponto A, com certeza, é maior do que o R, né? Porque o R é só esse pedaço aqui. E aqui, se você pegar um x aqui, a distância dele até o número A vai ser menor do que o R. Tá dando para digerir até aqui? Beleza. O próximo passo, na aula de quinta-feira, eu acho que vai ficar melhor a aula de quinta, não, de quarta, porque eu acredito que na aula de quarta-feira eu presto encarecidamente para que todos façam um esforço para poder, se não conseguir ver o material todo, entendi. Se não conseguir ver o material todo, pelo menos uma parte daquilo que eu mandei para vocês, seria interessante. Exatamente. Pega o livro, eu mandei os PDFs baseados no livro também. Com aquele PDF, que é exatamente o PDF que vai aparecendo na tela lá com as aulas que eu dei, é exatamente o livro do Stuart. Isso, aula 2, na aula 2, não, na aula 4. Aula 4, a sessão 11.2 vai estar na aula 4 da outra vez que eu dei o curso. Porque eu usei a aula 1, 2 e 3 para falar de sequência. Beleza? Essa parte aqui da outra vez que eu dei, eu falei de sequência. As aulas 1, 2 e 3. A aula 4, até aula 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui aconteceu a prova 1. A aula 9, não, se vocês não quiserem assistir, não tem problema, porque essa aula 9 aqui foi uma aula de exercícios antes da prova. Foi uma aula de exercício, não tem conteúdo nessa aula 9. Aí depois tem a aula 10, 11, 12 e 13, eu acho. Até aqui eu cheguei na sessão 11.8. Então, realmente é bastante conteúdo mesmo. Beleza? Para vocês acompanharem essa aula
Professor, Oi. é, vai ter na lista as questões também tem o conteúdo desse material extra que você passou? Não, na lista não tem, não. Essa aí só para na lista que vocês vão me entregar, não vai ser avaliado dessa parte extra, não. Porque essa parte extra não está na ementa de vocês. Essa parte extra é somente para vocês terem mais segurança para poder prosseguir nessa parte aqui que a gente está. Ah, tá bom, entendi. Desculpa ter feito vocês perderem o domingo. Exatamente, é só para entender a matéria. Quando eu coloquei isso lá no final da semana passada, eu acho que eu enviei para vocês, lá na quinta, talvez, eu fiquei pensando, ganhou domingo. Realmente não ajudou. Ter assistido o jogo do Galo, quem é atleticano aí, foi melhor ter assistido cálculo 2 mesmo. O negócio foi feio. Mas o que acontece? Quando eu coloquei para vocês, se não fosse trágico, seria até cômico mesmo. Quando eu coloquei para vocês lá, eu sabia que realmente ia dar trabalho para vocês acompanharem, né? Para a turma acompanhar, porque realmente eu vi que é bastante conteúdo. Esse salto que a ementa dá, né? De sequência para série de potência e pulando série numérica aqui no meio. E aí eu falei, vixe, vai dar muito trabalho para os meninos. Aí eu mandei na quinta, eu falei, com esperança de que vocês assistissem, sei lá, pelo menos 2 aulas, né? Chegasse até o teste da integral para poder entender o que é uma série numérica certinho, o que é uma sequência das somas parciais, fração parcial, que é coisa que a gente vê no curso de cálculo 1, né? Para poder testar se converte, se diverte, fazer alguma conta, né? De acordo com os exemplos das aulas, para poder ficar mais, essas aulas dessa semana agora, ficar mais tranquilo. Agora a gente vai falar de representação de função como série de potência, porque vocês lembram que o objetivo aqui é a fórmula de Taylor. A fórmula de Taylor, que a gente vai ver a seguir, né? Ou seja, o objetivo é definir uma fórmula de Taylor baseada em série de potência. E para isso eu vou definir uma função, logicamente eu já defini uma função como sendo uma série de potência, com essa carinha aqui. E aí, a dúvida que sempre surge, será que se eu pegar qualquer função, sei lá, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, arctangente, será que eu tenho uma série de potência que representa ela? E como que eu faço para determinar? Então, pelo menos as principais a gente vai ver aqui nesse curso. Então, eu vou começar com a mais simples de todas, que seria uma PG, tá vendo? Uma progressão geométrica de razão x. Ou seja, aqui eu estou pegando um caso em particular. Tá vendo que aqui não aparece o CN, né? Ou seja, os meus CNs aqui, os meus coeficientes, todos valem 1. Ou seja, aqui é como se fosse o C0 valendo 1, o C1 também vale 1, o C2 vale 1, todo mundo vale 1. Ou seja, quem é a minha série de potência? É x elevado a 0, que vale 1, é o primeiro termo, tá vendo? Depois, 1 vezes x elevado a 1, mais 1 vezes x ao quadrado, mais 1 vezes x ao cubo, e assim vai, né? Só que 1 multiplicado por qualquer coisa vai dar essa qualquer coisa. Aí a gente sabe da teoria que uma PG, se a razão dela em módulo... Então, vou chegar agora, por que dá isso, né? A gente sabe da fórmula lá do ensino médio que uma PG infinita, quando você calcula a soma de uma PG infinita, a fórmula é o primeiro termo, eu acho que lá usava a letra A, dividido por 1 menos a razão, né? Para uma PG infinita. Então, o que acontece? Na verdade, eu explico essa fórmula lá nas aulas extra. Na verdade, a gente faz primeiro a soma de uma PG finita e a gente passa o processo de limite, utilizando sequência das somas parciais, e aí a gente chega nessa fórmula aqui, o primeiro termo. Mas só que o primeiro termo aqui é o 1, tá vendo? É o primeiro termo aqui é o 1. Tá vendo? O primeiro termo da minha série é 1. Dividido por 1 menos a razão. Só que a razão aqui é o x, né? A razão da PG. Vocês lembram que para ser uma PG, o termo sucessor tem que ser o anterior multiplicado pela razão, não é isso? Ou seja, você pegava lá o seu AN
é o anterior a n menos 1 multiplicado pela razão. O anterior vezes a razão. Nesse caso aqui, a razão é x. Beleza? Então, por isso que ficou 1. Aí, x vezes 1 vai dar x. Depois, x vezes x vai dar x ao quadrado. Depois, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. E aí vai gerar todo mundo. Ficou claro por que é 1 dividido por 1 menos x? Beleza. Então, a minha primeira... Aí eu gostaria de fazer uma função que tem essa lei de representação. Então, nosso primeiro exemplo, ou seja, nosso carro-chefe, digamos, vai ser essa PG aí. Tudo vai ser baseado nessa PG. Ou seja, se eu pego uma função que tem essa lei de associação aqui, ó, qual que é o intervalo de convergência dessa PG? Dessa PG não, dessa função. Ou seja, para quais valores de x essa função converge? Vai ser exatamente os valores de x, de forma que o módulo da razão seja menor do que 1. Ou seja, o pessoal que está entre menos 1 e 1. Observe que esse camarada aqui, ó, é o centro. Esse zero aqui, ele faz o papel do quem? Do A da história lá, né? Com A igual... Esse A aqui, ó, é bom que não confunda, esse A aqui é o primeiro termo da... Esse A aqui é o primeiro termo da PG, não é aquele A que é o centro da minha série, né? Lembra lá que era Cn, x menos A elevado a n. Não é esse A aqui. Esse A aqui, ó, ele vale 0, concorda? Porque aqui é como se fosse assim, ó, 1 vezes x menos 0 elevado a n. Concorda que esse é a mesma coisa? Todos os meus Cn valem 1, e o A aqui da história, que é o centro, tá vendo o centro? Aqui é o raio de convergência, tá vendo? O R vale 1. Esse camarada aqui é o A menos R da história, né? Ou seja, é o 0 menos 1, A menos R. Esse aqui é o A mais R, né? O que é o A mais R? É o 0 mais 1. Esse 1 aqui. Beleza? Como a gente transformou a teoria para esse exemplo? Beleza. Então, eu tenho aqui uma PG e essa PG ela é relacionada com essa função. Faz sentido eu calcular o f de 2 para essa função aqui? Para essa série? O que vocês acham se eu calcular o f de 2 para essa série aqui? Será que pode? Vai dar algum número negativo? Mas será que eu posso utilizar a outra? Eu estou falando para vocês, ó, 2 elevado a n. N variando de 0 a mais infinito. Isso aqui é o f de 2. Vocês concordam que isso aqui é o f de 2? Vocês acham que isso aqui vai dar 1 dividido por 1 menos 2? Isso aqui é verdade? Sim ou não? Bagunçou? Sim. Deixa eu responder, então, para não bagunçar a cabeça de ninguém. Qual que é o raio de convergência para essa série de potência aqui? Vocês concordam que o raio aqui é 1? Lembra do desenho? É 1, não é? Então, olha esse desenho aqui. Vamos voltar naquele desenho lá. Esse desenho aqui, ó. Todo mundo, imagine que aqui é o 0. Aqui é o 0, tá vendo? Aqui é o 0. Aqui é o menos 1. Aqui é o 1 positivo. Todo mundo que está maior do que 1 e menor do que menos 1, acontece o quê? Diverge, não é? E se diverge, vai para mais infinito, não vai? Então, não faz sentido eu calcular o f de 2. Pois faz sentido? Porque o 2 está aqui na frente do 1, não está? Exatamente. Então, não faz sentido calcular o f de 2. Ou seja, se você, isso aqui não é igual, isso aqui não é verdade, não é verdade isso. Por quê? Porque o f de 2, o que é? É 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Isso aqui, com certeza, vai para mais infinito. Com certeza, não vale esse número. Ok? O que faz sentido é você calcular, por exemplo, quanto que vale
meio elevado a n. Quanto que vale meio elevado a n? É meio elevado a 0, mais meio elevado a 1. Aí, exatamente, agora vai convergir, porque o meio, ele está entre... Tá vendo? O meio, ele vai estar entre menos 1 e 1. Exatamente, entre menos 1 e 1. O meio está aqui, né? Então, quando você calcula isso aqui, ó, meio ao quadrado, é uma soma infinita, mas você sabe que isso aqui vai dar 1 dividido por 1 menos meio. 1 menos meio vai dar meio, então essa soma vai dar 2. Então, o f de meio, você pode falar que vale 2, ok. Beleza? Agora, se você calcula qualquer coisa daqui para frente ou daqui para trás, essa fórmula aqui, ó, ela não representa essa expansão em série de potência, beleza? Para essa PG, ou seja, a gente sabe que diverge para valores, ou seja, já vai para infinito, com certeza vai para infinito. Ou seja, vai divergir. Não faz sentido você colocar no domínio da função 2, né? Porque a imagem dele vai ser mais infinito. E a imagem tem que ser um número real, finito, né? Tranquilo? Aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, porque bagunçou aqui. Para poder a gente fazer esse exemplo aqui, ó. Tentar clarear mais, tá vendo? Expresse a série de potência que represente essa função. Agora eu tenho essa função aqui, eu te dei para vocês a lei de associação. Não necessariamente. As imagens não precisa ser, não, viu? Eu tenho aqui a minha função f, que vai, o domínio dela é de menos 1 até 1, e o contradomínio é os reais. Então, se eu peguei aqui meio, por exemplo, o f de meio deu 2. A imagem não precisa ser entre menos 1 e 1, não. Foi isso a pergunta? Deixa eu ver aqui, abrir de novo aqui. A imagem são todos os números. Não, a imagem não, beleza? O domínio que são os números entre menos 1 e 1. O domínio, exatamente. Agora, a imagem aqui, a gente viu um exemplo que deu 2, né? O valor da imagem. Então, a imagem cai em R. Ok? Então, vamos lá, voltando aqui nesse exemplo. Agora, eu tenho essa função. E aí, eu gostaria de encontrar uma série de potência que representasse ela. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente usar uma PG de razão menos x ao quadrado. Por quê? Se vocês pegar essa f de x, vocês concordam que eu posso escrever ela assim, ó? 1 menos x ao quadrado? Observe que esse menos, ele não está ao quadrado, né? Porque menos com menos aqui é mais, não é? Que é exatamente esse mais que eu tenho aqui, ó. Ok? Agora, isso aqui ficou com essa carinha aqui, não ficou? A minha original não era de jeito? 1 dividido por 1 menos x? Só que agora, no lugar do x, eu tenho quem? Eu tenho menos x ao quadrado, tá vendo? Para essa série aqui, como é que era? Era somatório de x elevado a n, não era? E essa aqui é desse jeito. E para essa aqui vai ser como? Concorda que vai ser menos x ao quadrado elevado a n? Com a condição de menos x ao quadrado também ser menor do que 1. Porque a condição para essa aqui convergir era que o módulo de x fosse menor do que 1, não era? A razão menor do que 1. Só que a razão aqui é menos x ao quadrado menor do que 1. Só que o que significa menos x ao quadrado menor do que 1? Menos x ao quadrado é essa parábola aqui, não é? Menos x ao quadrado. Concavidade voltada para baixo, não é? Raízes. Oh, meu Deus do céu. Desculpa. Nada a ver isso aqui. Eu estava pensando em outra coisa aqui e fiz uma coisa nada a ver aqui. Essa parábola aqui, ó. Menos x ao quadrado, com cavidade voltada para baixo, não é? Se você pegar aqui menos 1 e 1, quais são as imagens de menos 1 e 1? Vocês concordam que aqui é menos 1?
Então, menos x ao quadrado ser menor do que 1, o que significa isso? Significa que o x também tem que estar entre menos 1 e 1 do mesmo jeito, concorda? Se o x estiver entre menos 1 e 1, com certeza o módulo dele ao quadrado vai ser um número menor do que 1, não vai? Porque se eu tiro o módulo, o menos x ao quadrado aqui vai ser um número menor do que menos 1. Como eu coloco o módulo, então o que acontece? Vai pegar essa parábola e vai inverter ela, né? Quando eu coloco ela em módulo, ela vai ficar x ao quadrado positivo, né? Como é que é? Na verdade, sem módulo ou com módulo, não tem como isso. Não. Se tivesse sem o módulo, não faz sentido falar que isso aqui era menor do que 1. Na verdade, isso aqui teria que ser menor do que menos 1, né? Se tivesse sem o módulo. A razão aqui é menos x ao quadrado. Então, para me falar que menos x ao quadrado é menor do que 1, isso aqui não... Menos x, um número negativo, ele é menor do que 1, independente do valor de x, beleza? Mas aqui, como eu coloquei o módulo de menos x ao quadrado, usando a propriedade de módulo, isso aqui é a mesma coisa de... Ó, isso aqui, eu acho que eu posso escrever aqui, pegar amarelo. Esse camarada aqui, ó, módulo de menos x ao quadrado é a mesma coisa do módulo de menos 1 vezes o módulo de x ao quadrado, que é a mesma coisa do módulo de x ao quadrado. Porque o módulo de menos 1 vale 1 positivo. Ficou claro por que isso aqui tem que ser menor do que 1 do mesmo jeito? O que isso aqui significa? Isso aqui significa que o x ele tem que estar preso entre menos 1 e 1. Ok? Se o x estiver preso entre menos 1 e 1, é certeza que menos o x ao quadrado em módulo vai ser um número menor do que 1. Exemplo, se você pega, por exemplo, o 2, ó, menos 2 ao quadrado. Isso aqui já não serve, ó. Isso aqui não é verdade mais. Concorda que isso aqui não é verdade? Eu não posso pegar o x como sendo 2. Então, eu tenho que pegar o x sempre um número. Esse camarada aqui tem que ser um número entre menos 1 e 1. Na próxima página aqui, eu acho que tem exatamente isso. Ok? Aqui, ó, gente, ó. Aqui eu fiz alguma simulação para vocês verem como é que funciona essa aproximação. Essa aqui é a função, ó, para você ver, ó, f de x igual a 1 dividido por 1 menos x. Essa aqui é algumas que a gente chamou de sequência das somas parciais, tá vendo? S2, o que é o S2? É a soma quando n vai até 2. O que é o S7? É quando vai até o 7. O que é o S10? Não é a caminhonete, né? É a soma até o 10. Então, quando vocês pegam isso aqui, juntamente com essa função original, que é a f, tá vendo que essa aqui é a f original, ó. Essa é a f original. Tá vendo como essas aqui ó, aproxima aqui na vizinhança do zero? Fica praticamente uma em cima da outra aqui na vizinhança do zero. Ó. Se você pegar valores de x aqui perto do zero, o S2, o S10 aqui, e o S7, eles ficam praticamente em cima, tá vendo? O S7 aqui, ó. Aqui eu fiz outra a mais, fiz o S3, que é a soma até o n igual a 3. Então, tá vendo que isso aqui significa que você está aproximando. Agora, quando você pega essa função aqui, ó, que a gente estava vendo no exemplo, ó, deu exatamente essa PG. Quem que é a razão aqui? É o camarada que você multiplica por esse para obter esse, não é? Para obter o próximo. Então, você está multiplicando sempre por menos x ao quadrado. Quando você pega o de trás e multiplica por menos x ao quadrado, que é exatamente a razão que está aqui, ó,
Aqui você pode fazer uma álgebra aqui, né? Isso aqui é uma coisa de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, tá vendo? Propriedade de potência. Isso aqui é como se fosse menos x ao quadrado, é uma coisa de menos 1 vezes x. Como está ao quadrado, então vai ficar menos 1, opa, quadrado não, né? Aqui, aí como está elevado a n, então vou elevar a n todo mundo. Então vai ficar menos 1 elevado a n, e aqui vai ficar x elevado a 2 vezes n. 2n. Propriedades de potência, né? Você conserva a potência de potência, você conserva a base e multiplica os expoentes, né? Potência de potência. Ficou claro, gente? Beleza? Então, deixa eu ver se essa... Isso. Então, aqui o intervalo de convergência é exatamente o menos 1. Aí a pergunta que a gente faz, por que você não está testando os extremos, né? Para saber se o 1 converge ou diverge. Lembra que eu falei para vocês que os extremos poderiam convergir, poderia ser aberto, fechado, aquelas 4 possibilidades? Aberto, aberto. Aqui nesse caso não precisa, por quê? Porque da teoria de Piaget a gente sabe que quando a razão ela vale exatamente 1, ou quando ela vale exatamente menos 1, diverge. Então, por isso que eu não estou fazendo a conta separadamente, beleza? Porque quando na razão, só quando é exatamente, estritamente menor que vai convergir. Quando é exatamente igual, a gente sabe que diverge. Então, por isso, nesse caso aqui, sempre vai ser aberto, aberto. Vai ser essa possibilidade aqui. Bom, passou uns minutinhos já, mas a gente está acabando já. Vamos só introduzir aqui o que a gente chama de derivação e integração de série de potência. Porque série de potência a gente viu que é o quê? Você pega uma função e fala que a lei de associação dessa função é uma série de potência. Então, se é uma função cujo domínio é o intervalo de convergência, então eu estou com todas as características, com todas as possibilidades para mim poder derivar e integrar esse tipo de função. É uma função lá do cálculo 1, que tem uma lei de associação bastante amigável. Concorda que é amigável? Isso aqui é uma coisa que parece polinômio. A gente sabe que derivar polinômio e integrar polinômio é uma coisa muito fácil de fazer, concorda? Ou não? Não? Derivar polinômio não é fácil, não. É só descer esse camarada para cá, subtrair 1, integrar, basta somar 1 aqui, dividir por ele. Não é fácil integrar polinômio, não? Ou derivar? Exatamente. Mas eu acho que polinômio é o mundo mais simples que tem, né? Para derivar e integrar. Geralmente as fórmulas são bem amigáveis, né? A derivar é simplesmente esse termo daqui do expoente, que o pessoal chama a regra do tombo, né? Esse camarada aqui, ele cai para cá, né? E aí você subtrai 1, pronto, derivou. E integrar, basta você somar 1 no expoente e dividir, também já integrou. Ou seja, é bastante simples. Então, aqui, o que eu tenho? Vamos lá. O teorema que vai falar a respeito de como que a gente integra uma série de potência e como que a gente deriva. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é pegar o quê? É pegar uma função dada por uma série de potência que tenha um raio de convergência maior do que zero. Dessa maneira aqui, tá vendo? Então, como é que eu vou derivar? Se ela é derivável e contínua, por que ela é contínua? É interessante porque eu vou querer integrar ela depois. Se ela é derivável, logicamente ela tem que ser contínua, porque contínua é uma coisa mais fraca, né, do que derivável. Então, se ela é derivável, é uma coisa melhor ainda. Então, se ela é derivável, ela é contínua, então a gente vai poder integrar.
Então, aqui na letra A, como é que eu faço minha f'? Eu vou derivar a constante, tá vendo? A derivada da constante, tá vendo que ela não aparece aqui, né? A derivada da constante é zero. A derivada disso aqui, eu vou conservar o C1 e vou derivar x menos a elevado a 1. Então, como é que eu derivo isso? Esse 1 vai cair, vou subtrair 1. Quando eu subtrair, concorda que vai ficar elevado a zero, não vai? Então, a derivada de x menos a vai dar x menos a elevado a zero, vezes 1, vai dar 1, tá vendo que ele nem aparece aqui? Então, vai dar 1. O próximo, esse 2 vai cair multiplicando aqui, tá vendo? Conserva o C2. E aí vai subtrair 1, então 2 menos 1 vai dar 1. A derivada da próxima, o 3 vai cair, conserva a constante C3, subtrai 1 aqui, 3 menos 1 fica 2, e assim vai. Então, a regra geral, dado em série, vai ser dessa maneira. Ou seja, esse N ele vai cair para cá, vai conservar o Cn e vai subtrair 1. E aí, vocês observam a diferença básica aqui, que agora o meu somatório não começa mais no zero. Tá vendo que ele começa no 1? Por que que isso aconteceu? Lembra desse C0 aqui, ó? Esse C0 aqui é resultado de quando o N é zero. A derivada da constante é zero, não é? Então, se a derivada da constante é zero, então por isso que começa no 1, tá vendo? Então, a função derivada, ela sempre vai começar no... Vai sempre começar no 1. Já a integral, o que vai acontecer para a integral? Vou dar uma apagada aqui. Ó, na integral, vai acontecer o seguinte, eu vou integrar isso, eu vou integrar isso, eu vou integrar isso, porque eu sei que a integral da soma é a soma das integrais, não é? Cada um desses termos aqui, tá vendo? Esse primeiro aqui, ó, vai ficar multiplicado por x menos a, porque quando você deriva aqui, você vai voltar no C0. O próximo, o que você vai fazer? Você vai pegar 1, vai somar 1 e vai dividir por 2, né? Porque você pega o expoente, soma mais 1 e divide por ele, tá vendo? Multiplicado pelo C1, que é constante. A constante pode sair para fora da integral e assim vai. Então, o que fica aqui? Ó? Eu tenho a integral da soma. Só que a integral da soma, na verdade, é a soma das integrais. Então, o que acontece? O Cn pode sair para fora da integral, o x menos a vai ficar, vou somar mais 1 e vou dividir por n mais 1, que é exatamente esse termo geral que está aqui, ó. Observe que aqui eu continuo no zero, porque aqui nenhum termo foi perdido, tá vendo? Eu integrei desde o C0, nenhum termo foi perdido. E além disso, eu ganho esse camarada aqui. O que é isso aqui? Quando você integra, você ganha o que a gente chama de constante de integração, que vai fazer aquela família de curvas, né, das primitivas, lá do curso de cálculo 1. Aí o teorema fala que tanto a função derivada quanto a função integral, elas possuem o mesmo raio de convergência. O que pode mudar é o que está escrito aqui nessa observação, que os extremos eles podem ser diferentes. Ou seja, a função pode ser, por exemplo, fechado, fechado, para a função f, e quando você faz a derivada, poderia ser aberto e fechado, por exemplo. A convergência nos extremos pode ser que mude, mas o raio de convergência, né, se ela é centrada no A, esse R aqui, ele não vai mudar. Se o R aqui vale 2 na função original, na função derivada o R vai valer 2 do mesmo jeito. Na integral vai valer 2 do mesmo jeito. Ficou claro, gente? Sim ou não? Sim? Então, aqui tem um exemplo para a gente terminar a aula de hoje. Esse exemplo aqui fala dessa função de Bessel de ordem 0. Geralmente as outras de ordem 1, 2, 3 é um pouquinho mais bonitinha que essa aqui. Vai aparecer mais termos. Essa aqui é a J0, né? Pediu para encontrar o intervalo de convergência dessa função. Pediu para encontrar a função derivada. Determinar o intervalo de convergência. Pediu para encontrar a função integral. E determinar o intervalo de convergência também.
Ou seja, pediu bastante coisa. E aqui a gente vai utilizar, que eu tinha comentado para vocês, esse teste, que é o teste da razão. Ou seja, eu vou chamar isso aqui tudo de AN e vou calcular aquele limite que eu comentei para vocês, o AN mais 1 dividido por AN, e vou ver se esse limite é menor do que 1, maior do que 1 ou igual a 1, né? Ou seja, para haver convergência, eu preciso dessa primeira hipótese aqui, ó. Para ser convergente, tem que ser menor do que 1. Então, eu vou pegar essa possibilidade aqui para ter convergência. Aqui, a outra coisa que eu esqueci de perguntar, vocês leram essa aula antes? Não? Vixe, então... aqui vai aparecer algumas coisas que eu gostaria de ir um pouco rápido e pode ser que vai gerar alguma dúvida nesse sentido. Tá vendo que a conta ela não é pequena a conta? Por quê? Mas são contas fáceis de serem feitas. Porque o que significa o AN mais 1? É no lugar do N, você trocar por N mais 1. Ou seja, onde é que apareceu o N, você vai colocar N mais 1. Tá vendo? No lugar do N, você coloca N mais 1. Em todo mundo. Você simplifica essa expressão, vê o que dá para cortar. Não tem matemática discreta aqui, não. Isso aqui é cálculo de limite normalzinho, ó. É cálculo de limite lá do curso de cálculo 1 mesmo. É cálculo 1 mesmo isso aqui, ó. Eu estou pegando o quê? O AN mais 1 dividido por AN. Por mais que matemática discreta, na parte de análise, você vai ter o teste da razão também, né? Não estou provando o teorema, não. A prova do teorema, se vocês assistirem nas aulas gravadas lá, eu mostro esse teste da razão aqui, de onde que ele sai. Eu utilizo, inclusive, aí sim você poderia chamar de matemática discreta aquela partezinha lá, né? Onde eu mostro que se o limite do módulo de AN mais 1 sobre AN, isso aqui é menor do que 1, então converge. Demonstrar o teorema seria mostrar que, nesse caso aqui, há convergência. Nesse caso aqui, eu só estou usando, tá vendo? Eu fiz esse limite, encontrei o valor zero e eu sei que zero é menor do que 1. Então, significa que eu posso pegar qualquer valor de x, tá vendo? Então, se eu posso pegar qualquer valor de x, vocês lembram que tinha 3 possibilidades? Letra A, letra B e letra C? Aqui era somente se o x igual a A, aqui o x era qualquer número real, e aqui o x ficava entre A mais R e A menos R. Era 3 possibilidades, não era? Então, nesse caso aqui, deu a letra B. Então, se o x pode ser qualquer número real, a gente convencionou que o meu raio de convergência era os números reais todo. Ok? Então, se o raio de convergência é os reais todo, observe que essa série aqui está centrada no zero, né? Então, eu tenho infinito para esse lado, infinito para esse lado, né? Ou seja, o R aqui é mais infinito. Então, nesse caso aqui, a convergência para todo x real. Se há convergência para todo x real, o teorema que a gente acabou de ver fala que o raio de convergência, tanto da derivada quanto da integral, tem que ser o mesmo, não é? Então, se tem para ser o mesmo, mesmo assim, eu ainda fiz a conta aqui para vocês, para ter um sentimento de legal a conta, eu entendi, tá vendo? Eu calculei a derivada, tá vendo? Eu calculei a derivada aqui, o J'. Como é que deriva isso aqui, ó? Esse trambolho todo aqui é constante, ó. Então eu conservo ele, tá vendo? E eu tô derivando simplesmente o x elevado a 2n. Como é que deriva isso? O 2n vai cair e vai ficar 2n menos 1, que é exatamente o que está aqui, ó. Ok? Tranquilo, gente? A derivada? Ou não? Conservei a constante e derivei o x elevado a 2n.
Tá vendo? Aqui eu fiz o teste da razão para função derivada. Agora eu estou utilizando essa lei de associação aqui para ser o AN. Fiz a conta de novo, encontrei zero limite, e zero é menor do que 1. Então, se zero é menor do que 1, então significa que converge para todo x. Ou seja, o raio, como o teorema fala, tem que ser o mesmo. Tá vendo? O raio tem que ser o mesmo. Para integral, é a mesma coisa. Ó, integral da soma, soma das integrais. Essa parte aqui, tudo é constante, tá vendo? Se é constante, ela pode sair para fora da integral, porque minha integral é de x, não é? Então, ela pode sair para fora da integral aqui, ó. Aqui, tá vendo essa parte aqui, ó? É exatamente essa constante que saiu para fora da integral. O que eu estou integrando, na verdade? Eu estou integrando x elevado a 2n dx. Essa integral aqui, quanto que dá? Soma 1 e divide, não é? Que é exatamente isso aqui, ó. Mais a constante de integração. Então não é difícil, pois é? Só a expressão que é grande, né? Mas difícil não é, né? E aqui, por último, não precisava fazer, mas eu fiz a conta aqui novamente, tá vendo? Eu sei que o meu raio de convergência tem que ser infinito, né? Por quê? Porque eu sei que a integral e a derivada tem que ter o mesmo raio de convergência da função original, mas mesmo assim eu fiz a conta de novo para vocês, tá vendo? Usei novamente o meu AN, encontrei o limite zero, que é menor do que 1, ou seja, converge para todos os reais. Então, na aula de hoje, é isso. Foi pesada a aula de hoje? Demais. Aí o que acontece? Depois eu recomendo, vocês voltam lá, vai lá desde a sessão 11.2, vai fazendo pausadamente, e aí depois vocês voltam e assistem essa aula aqui, seja essa aula aqui, eu acredito que essa aqui talvez seja melhor para vocês, porque foi que vocês assistiram ao vivo, né? Mas se vocês quiserem assistir o equivalente a ela também lá da outra vez, ela vai estar, o material é o mesmo, para vocês verem a questão, se ficou alguma dúvida, que eu sei que a aula de hoje, exatamente, todos os livros do Stuart, geralmente esses exercícios são da sessão do final, tipo assim, tem essa sessão 11.8 e 11.9, 11.9 não, 11.8, série de, representação de função por série de potência, 11.8 e 11.9. Na verdade, é série de potência e representação de função por série de potência. Então, esses exercícios que aparecem, vocês viram que apareceram duas listas hoje, né? Apareceu esse exercício aqui, tá vendo? É da seção 11.9. Essa aqui é a representação de função por série de potência. E apareceu essa lista aqui também, ó. Tá vendo? Da 11.8. Então, na aula de hoje, isso, no livro vai ter... No livro vai ter, que o Rian falou aqui, só as ímpares. Achei. Geralmente o Stuart coloca a resposta numérica, né, das ímpares. Espero que não tenha de A até Z. Não, acho que não. Não. Geralmente, quando as questões vão assim, de 11 até 25, faça isso. Aí, o que eu faço? Eu coloco na lista para vocês lá duas questões, dessa de 11 a 25, por exemplo. Como é a mesma coisa que você precisa fazer, aí eu escolho duas questões, de 11 até 25, que é o mesmo enunciado, e coloco duas questões, entendeu? Você não vai repetir um monte de exercício igual, né? Beleza? Para poder tentar cobrir o máximo possível, né, de conhecimento. Não adianta ficar repetindo alguma coisa, sendo que tem bastante coisa para explorar, né? Ok, gente? Já passou 22 minutos já das 3 da tarde.
A aula de hoje foi um pouquinho maior do que as outras, porque eu tive que explicar para vocês essa questão da ementa, por isso que demorou um pouquinho mais, né, para poder vocês entenderem essa questão dessa lacuna, né, que tem aí de série numérica. Por isso que eu recomendo, né, o ruim é que tem poucos alunos, né, espero que depois vocês podem avisar os colegas falando da importância de ver, porque a hora que assistir a aula de hoje, se não assistiu às outras aulas anteriores, pode ser que vai ter muita dúvida, né, a respeito do que foi trabalhado. E aí, assistindo às outras aulas, vai ajudar bastante a poder a dar seguimento na teoria nossa. Então, na aula de quarta-feira, a gente vai começar a falar já realmente de Taylor, né, e McLaurin, que seria a seção 11.10, representação de série de potência de Taylor e McLaurin, que é o objetivo dessa sessão, desse capítulo, né? Podemos ir, então? Beleza, então, boa tarde para todo mundo. Até quarta a gente vai se falando. Eu vou enviar a aula, mas aí deixa para vocês assistirem essa aula depois, né? O interessante, valeu os meninos, o interessante é fazer aquela recapitulação, né, da lacuna primeiro, para poder a gente chegar com confiança aqui em série de potência. Para entender série na aula de quarta, para ficar bem entendido o que significa o coeficiente, qual que é o papel do coeficiente, né? E o que significa variável, esse tipo de coisa, né? Então, assistindo séries numéricas, aí você vai perceber quando faz a mudança para a série de potência.